Atos 14, do verso 1 ao verso 7, a palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades, para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, Pai bendito, te adoramos, te louvamos, exaltamos teu nome, especialmente, ó Deus, nesse tempo agora dedicado a ouvir a tua palavra, recebe a adoração do teu povo, que ouve pela tua graça a tua voz na palavra, que seja a voz de Cristo, que o Senhor fale conosco, a cada coração, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, que o Senhor cumpra o teu propósito pelo qual o Senhor nos envia este texto e que, acima de tudo, possamos olhar para o nosso Redentor, Jesus Cristo. Assim oramos, pedimos tua bênção, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o pregador inglês George Whitefield certa vez disse: Meus irmãos, nós precisamos ser purificados. Nossa tendência é querer ir para o céu em uma cama macia, mas o caminho do rei consiste em muitas dores e abatimentos. E ele disse mais: conforme sabemos, há várias estradas em Londres chamadas Caminho do Rei e que foram excelentemente construídas com pedras. Mas o caminho do rei para o céu está repleto de cruzes e aflições. Irmãos, nesse capítulo nós temos a continuação da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, e há um sentido em que o texto cita tanto Paulo como Barnabé como apóstolos, porque, num sentido amplo, ambos, tanto Paulo quanto Barnabé, foram enviados pela igreja de Antioquia. Entretanto, irmãos, Paulo tinha plena consciência, e nós vemos isso nas suas cartas, de que ele possuía um chamado oficial para ser apóstolo, juntamente com os 12, mas sim, aqui o texto ele nos apresenta aí no verso 4, que de fato ambos são denominados apóstolos no sentido amplo, e aqui temos então essa viagem missionária. Quanto ao apóstolo Paulo, desde a sua vocação, e claro, nesse sentido amplo isso inclui Barnabé, quando o Senhor Jesus Cristo falou a Ananias para que fosse visitar Paulo e orar por ele para que as escamas lhe caíssem dos olhos, lembrem que o Senhor disse, diante da resistência de Ananias: vai, Ananias, este é um instrumento escolhido por mim, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. E o Senhor acrescentou: pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Certamente, irmãos, o apóstolo Paulo, ele não apenas aqui começou a sua pregação apostólica, não foi aqui na primeira viagem missionária, mas desde a sua conversão nas regiões de Damasco, ele precisou ser descido por um cesto lá em Damasco. Paulo sabia desses sofrimentos e ele, claro, sabia que nada diferente disto o aguardava
também aqui nesta ocasião que nós denominamos primeira viagem missionária. Irmãos, nós iremos considerar esse texto, essa passagem, essa seção das Escrituras, sob o seguinte tema: o poder do Evangelho e os seus efeitos. E, em primeiro lugar, nós veremos que o poder do Evangelho, e no caso os seus efeitos, é conceder fé ou provocar os incrédulos. Então, um dos efeitos que veremos aqui, o primeiro ponto, no caso, é que o Evangelho tem esse efeito de conceder fé e também, no caso, dependendo da questão aí, provocar os incrédulos. Isso está, irmãos, entremeado aqui em nosso texto e em todo o livro de Atos, nessas viagens missionárias. Paulo é enviado, ele prega, muitos creem, muitos são levados à fé, mas também há uma oposição e uma resistência dos incrédulos. Aí nós vemos no versículo 1 ao versículo 3, que então eles entraram na sinagoga dessa cidade de Icônio, pregaram de um modo que veio a crer grande multidão. Está aí no versículo 1. Pregaram, falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. E já no verso 2 é dito que judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Então o evangelho é pregado. Essa cidade de Icônio, ela ficava a 128 quilômetros da cidade de Antioquia, da Psídia. Esta cidade de Icônio é uma importante cidade romana. E o nosso texto diz que os apóstolos ficaram ali durante bastante tempo, considerável tempo. E o padrão, irmãos, de Paulo é entrar nas sinagogas, como já vimos em Antioquia da Psídia, onde havia oportunidade para pregar ali. Não há aqui o sermão de Paulo nessa passagem. Nós não temos aqui todo o detalhe do que foi pregado, o conteúdo do que foi pregado, mas nós não devemos pensar que foi algo diferente do que observamos ali no seu sermão em Antioquia da Psídia. E certamente Paulo pregou o evangelho da graça de Deus. Ele pregou como um enviado do Senhor, ele pregou capacitado pelo Senhor, e Deus abençoou a pregação com conversões. Muitas pessoas então creram, muitos creram no Senhor, mas não apenas isso, não parou nisso. Houve também grande rejeição, que vimos aí no versículo de número 2. Rejeição por parte de judeus, incrédulos. Tudo indica então, Paulo prega o evangelho da graça de Cristo, judeus legalistas, apegados a uma salvação pelas obras, possivelmente. O fato é que o texto nos diz que judeus incrédulos, judeus que não abraçaram o evangelho, não obedeceram ao evangelho, porque nós sabemos que a fé se submete. A fé salvadora, a fé salvífica, quando o evangelho da graça alcança um pecador, o convertendo, o regenerando, ele se submete à palavra de Deus, e essa é uma das evidências do poder do evangelho: subjugar corações antes mortos em delitos e pecados, mas ao mesmo tempo aqueles que não são regenerados, aqueles que não são trazidos das trevas para a luz. Eles rejeitam o evangelho da graça de Deus. Então nós só temos duas respostas: submissão pela graça de Deus, crendo em Cristo e no seu evangelho, ou incredulidade que leva à desobediência. Ou seja, haverá reações, haverá evidências externas. Se um coração crê no Senhor, se o Senhor, pela pregação do evangelho, alguém foi transformado, isso será visto em sua vida, isso transformará sua mente, seu coração, sua vontade, e isso será perceptível na sua relação com o Senhor, na sua nova vida. E do mesmo modo, irmãos, quando o evangelho é pregado e não é recebido no coração, quando há incredulidade,
haverá uma posição não de neutralidade, mas haverá rejeição, ficarão irados, terão sentimentos de inveja, que é o que vemos no texto. Então, a mensagem cristã, sim, ela acaba por causar divisão, não porque haja algo errado no Evangelho, mas por causa da dureza do coração dos homens. Irmãos, então, perceba que Paulo, ele pregou ali, e Lucas descreve a pregação de Paulo. Ele diz assim: pregaram de tal modo, e isso então demonstra que Deus abençoou, capacitou a pregação, e não houve ali apenas um discurso intelectual. E esses que creram não foram apenas externamente convencidos. Então, essas reações que estamos argumentando aqui, o poder do Evangelho e os seus efeitos, não são questões meramente de argumentos humanos, de retórica, de eloquência. De fato, o Evangelho da graça de Deus foi pregado, o Senhor abençoou a pregação e pecadores abraçaram de coração essa pregação, virando as costas para o mundo, abraçando a graça de Deus, rejeitando justiça própria, caminho de obras. Deus operou, Deus interviu nestes corações, regenerando, suas vidas foram transformadas. No caso dos ímpios, eles permanecem agarrados a este mundo, às suas obras más, à corrupção de sua natureza, e por conta disso odeiam o Evangelho, odeiam a luz do Evangelho, e não conseguem permanecer num estado de neutralidade. O mundo não está neutro quanto ao Evangelho. Não há o que muitos acreditam, não há oposição ou perseguição ao cristianismo no Ocidente, porque não vemos pessoas sendo martirizadas. Não é isso que acontece. Há uma oposição, uma rejeição, um ódio, um desejo de aniquilar, se fosse possível, porventura, a igreja, porque eles estão em prática de desobediência. E então eles precisam se agarrar aos seus pensamentos de incredulidade, suas religiões, idolatrias ou conceitos para resistir a Deus e ao seu Evangelho. Tudo isso, irmãos, envolve o que o homem é profundamente. E essas coisas vão ser vistas na mente do homem, mas também nas suas ações. E no caso tanto dos crentes, afetará a mente e as ações, como também no caso dos incrédulos. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 2, 1 e 2, ele falando da pregação, e cremos que o que Lucas está dizendo aí, que falaram de tal modo, os irmãos lembram lá em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 1 e 2, falando aos coríntios, Paulo diz que quando pregou aos coríntios, anunciando o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. E ele diz: porque decidi nada saber entre vós, senão Cristo e este crucificado. Por que isso, irmãos? Porque Paulo crê que o Evangelho é suficiente. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele então cumprirá o propósito pelo qual o Senhor o enviou. Então, em primeiro lugar, o primeiro efeito da pregação do Evangelho é conceder fé, ou provocar os incrédulos, ou ir provocar estes incrédulos. Em segundo lugar, irmãos, nós vemos também que a pregação do Evangelho da graça causa tanto união quanto divisão. Os crentes, então, são unidos nessa fé. No retorno dessas viagens missionárias, Paulo organizará igrejas em cada uma destas cidades, mas também há uma divisão, porque os judeus incrédulos agitaram a cidade, e o texto fala de dois partidos aí muito claramente. Veja no verso 4. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus incrédulos, outros pelos apóstolos. Então, há uma divisão, há uma polarização, uma oposição que surge para tentar barrar o avanço da obra. Ou seja,
Não é, irmãos, a rejeição do Evangelho não é uma coisa assim neutra. Não é que o ímpio, assim, eu não quero isso para mim e pronto, mas não me importo. Talvez eles queiram muitas vezes transparecer que a questão é essa. Mas não, a verdade é que a mensagem da graça, ela provoca ira no coração do homem natural. Há uma rejeição, de fato, do homem natural. E nós sabemos que essa rejeição tem a ver com o conteúdo da mensagem do Evangelho, mas também com os efeitos. Então vejam que eles ficaram invejosos. O texto diz, veio a crer grande multidão, mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios, então eles foram movidos de inveja, de ira em seus corações. Isso nos mostra, irmãos, que o Evangelho não é apenas um discurso intelectual. Claro que também é um discurso intelectual. Não é apenas um discurso intelectual, mas também consiste também em um conjunto de doutrinas, mas é mais do que um discurso intelectual. O Evangelho da Graça é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Há poder nessas doutrinas, nessa mensagem, pois são palavra de Deus, e também há um poder de Deus operando juntamente com a palavra. Então, sim, há um conteúdo sendo transmitido, um conteúdo que tem poder em si por ser palavra de Deus, e também um conteúdo que aprove o Senhor abençoar para converter pecadores. Lá em Coríntios, em 1 Coríntios 2, na sequência, Paulo, descrevendo o modo como ele pregou na igreja para os crentes ali de Corinto, ele diz, 1 Coríntios 2, 3 a 5, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. E vejam, mas em demonstração do Espírito e de poder. Esse tipo de pregação, ou a pregação que de fato consiste nisto que Paulo está nos explicando, ela então sim tem um conteúdo intelectual, mas de fato ela pode ser descrita, a pregação do Evangelho genuína, pode ser descrita com essa linguagem. Ela é demonstração do Espírito e de poder, e Paulo diz para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então, enquanto a pregação do Evangelho está acontecendo, o Senhor está, sim, iluminando as mentes, os corações, concedendo corações aptos a crer, trazendo pecadores da morte para a vida, os convertendo da sua condição caída e pecaminosa para a graça de Deus. E isso, irmãos, é algo invisível aos nossos olhos, naturais. Mas está acontecendo, o Senhor está operando poderosamente, e isso vai ter efeitos. É invisível a obra da graça, do Espírito é invisível. A operação de Deus no coração, tirando um coração de pedra e colocando um coração de carne, é algo que nós não veremos. Será algo sempre que não haverá sinais, algo que talvez, sim, quando há arrependimento e um choro, um quebrantamento no coração, a alegria de receber a justificação e o perdão, mas é uma obra misteriosa, essa obra de Deus. Mas nós veremos evidências, sinais de um novo coração nos convertidos, e também nós veremos a reação dos incrédulos. Eles não creem no Evangelho, eles odeiam a mensagem da graça, e eles não ficarão inertes quanto a essa mensagem, mas o que estiver a seu alcance para que possam resistir a Deus e ao seu Evangelho, sim, nós sabemos que farão, é o que vemos na palavra de Deus. Irmãos, em terceiro lugar, nós vemos também como causa e efeito da pregação do Evangelho, resistência, e aqui me refiro à perseverança dos apóstolos, mas também dispersão
um dado momento é necessário seguir avante. Claro que Paulo estava pronto a morrer, entregar a sua vida pelo Evangelho, mas Paulo decide partir para outras cidades. Em alguns momentos a igreja é dispersa, em alguns momentos a igreja permanece e suporta perseguições. Essas coisas acontecem também e nós temos como sinais externos, consequências da pregação do Evangelho. No verso 3, o texto diz que, apesar da perseguição, no verso 3 diz que os apóstolos permaneceram, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor. Também algo que nos lembra o que Paulo diz lá em Corinto, da manifestação do Espírito e de poder. Então falaram de um tal modo, essa linguagem que Lucas usa, e agora aqui, quando ele diz, falando ousadamente, então capacitados pelo Senhor, com a ousadia santa do Espírito Santo, eles se demoraram ali pregando o Evangelho com toda ousadia, o qual confirmava a palavra da sua graça. Também o Senhor lhe deu aos apóstolos ali operar sinais para atrair pessoas ao Evangelho, para que elas pudessem ouvir a mensagem e crer em Deus. Então, há uma resistência. Os apóstolos sofrem oposição, mas eles não depõem ali do seu trabalho, das armas, eles permanecem firmes naquela cidade, não é dito o tempo que permaneceram ali. O fato, irmãos, é que a oposição não desencorajou os missionários, eles decidiram ficar, porque de fato são guiados pelo Senhor, foram enviados pelo Senhor e de fato entenderam, sabiam que era necessário para o bem da igreja ficar e permanecer e suportar todas as dificuldades. Como observamos no texto, uma igreja foi plantada, ela floresce debaixo da pregação e também debaixo de perseguição. Haviam sinais chamando a atenção dos de fora e a pregação continuou. Deus reuniu todos os seus ali por meio da pregação, houve crescimento da igreja e a igreja foi nutrida e, claro, apesar dos sinais, foi a pregação, foi a mensagem que Deus usou para converter aqueles pecadores. Na carta aos Gálatas, e essas igrejas, elas foram plantadas na região da Galácia, essas igrejas da primeira viagem missionária. Na carta aos Gálatas, no capítulo 3, verso 5, Paulo, falando aos Gálatas que estavam voltando a um legalismo, a uma perspectiva de que, sim, eram salvos pela graça, mas também precisavam das obras, ser circuncidados e obedecer à lei de Moisés. Em Gálatas 3,5, Paulo diz: ora, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então foi pela pregação, não foi por obras, não foi por nada humano. Mas, como já observamos no ponto anterior, houve resistência, divisão, polarização de partidos. Isso não acontece só aqui, irmãos. Aconteceu em Antioquia da Psídia, vai acontecer em outros locais onde o Evangelho foi pregado. Essa polarização, então, irá acontecer também, certamente, nos nossos dias. E os opositores procuram agir, apoio de autoridades para, então, perseguir a igreja. E os apóstolos que pregam o Evangelho são vistos como perturbadores. Claro que nós já falamos, o problema não está no Evangelho, está na incredulidade, está no coração corrupto que não se submete à graça. E então, tendo sido denunciados, vistos como perturbadores, de fato, as autoridades, veja aí no verso 5, surgiu um tumulto, associados com as autoridades para os ultrajar e apedrejar. Então, se reúnem aí os gentios, judeus, no motim, e a sua intenção, qual é? A sua intenção é ultrajar e finalmente apedrejar, mas não era o momento, sabemos, do martírio do apóstolo Paulo.
E o mesmo Paulo e Barnabé aí, a equipe apostólica que permaneceu pela vontade de Deus, tendo ouvido essa notícia de que havia um interesse, um motim com vistas ao seu apedrejamento, Paulo então decide, irmãos, ir para as próximas cidades. Ele então há uma dispersão nesse sentido, que é a ideia da igreja muitas vezes permanece, muitas vezes dispersa, mas na verdade Paulo ele é encaminhado, o Senhor o direciona, ele decide prudentemente, guiado também pelo Senhor, Paulo decide fugir, lembrando que ele escapou de Damasco, como eu disse, ele escapou ali, os seus amigos o ajudaram a fugir de Damasco, porque os judeus procuravam matá-lo e ele fugiu para Cesareia. Então, não é a primeira vez que Paulo precisa se ausentar. E todos esses sofrimentos, irmãos, fazem parte das cruzes da vocação de Paulo. É como falamos no começo da introdução, o Senhor o chamou para isso, ele sabia destas coisas, tudo isso compõe a sua vocação e, de certo modo, esse é o combate de Paulo, mas também é o nosso. Faz parte da nossa vocação. O Senhor nos chamou, então, a pregar o seu evangelho e enfrentaremos esse tipo de circunstância, de cruzes. Não será fácil a tarefa, cumprir a tarefa. Contamos com a bênção de Deus, a sua condução, mas sabemos que não será fácil e haverá, sim, graves problemas, lutas, dificuldades que enfrentaremos. Irmãos, diante disso eu quero trazer aplicações para as nossas vidas nesta tarde. Meus irmãos, Atos dos Apóstolos, então, poderia, claro, ser chamado Atos de Cristo. Cristo ressurreto continua a sua obra através da igreja. O Senhor Jesus chamou o apóstolo Paulo e nós podemos ver na vida do apóstolo Paulo, dos apóstolos de Cristo em geral, mas aqui especialmente em Paulo, a abnegação do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ver, assim como aconteceu com Cristo, as perseguições que o Senhor sofreu, também Paulo, como imitador de Cristo, ele teve que suportar toda esta adversidade. E o próprio apóstolo Paulo, ele diz na carta aos Colossenses que se regozija nos seus sofrimentos pela igreja, por vós a igreja. E ele diz mais, eu preencho no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então, sim, Deus o chamou com esse propósito, Deus nos chama, sim, como igreja, a sofrer também pela causa do Evangelho, saber que aquilo que cremos, o conteúdo da mensagem que o Senhor nos deu, provoca a ira deste mundo, também pela graça de Deus provocará, pela ação do Espírito, conversão dos eleitos, também o Senhor fará isso. Mas sabemos, irmãos, finalmente que a graça triunfa sobre a oposição do mundo e Satanás. Então, não devemos temer a oposição, o ódio, a ira, a inveja, todo tipo de motim que se levante contra a igreja. A graça de Deus irá nos sustentar. Também podemos ter certeza bíblica de que, por causa do pecado e a dureza do coração humano, sempre haverá perseguição. Sempre haverá oposição ao Evangelho de Cristo. Hoje, temos notícias do Oriente Médio, países comunistas que aderem a esse sistema comunista e perseguem o cristianismo, uma perseguição aberta, mas muitas vezes achamos que no mundo ocidental não há perseguição ao Evangelho ou à igreja, mas nós vemos nas Escrituras, irmãos, que sempre há perseguições. Então nós sofremos hoje, percebemos no mundo ocidental, talvez um tipo de perseguição muito sutil, e agora tem sido aberta uma perseguição não tão sutil às verdades de Deus. Mas o fato, irmãos, é que, de modo geral, nas últimas décadas ou nos séculos, temos sofrido rejeição, ostracismo, temos sido ostracizados. Então, é um tipo de perseguição
e talvez não seja menos violenta do que a perseguição com martírio, com mortes. O fato é que a igreja tem sido assolada, e isso porque não há neutralidade da parte do mundo para com a igreja. A desobediência, a incredulidade, ela produzirá oposição e perseguição, e que pode se manifestar de várias maneiras, e uma delas é rejeição, desprezo, e virar as costas para Deus e para a sua igreja. Ainda assim, irmãos, nós vimos que houve crescimento da igreja nessas circunstâncias. E como isso é possível? Uma coisa que eu quero comentar sobre essa questão que estamos aqui acompanhando as viagens missionárias, é que houve crescimento. Paulo plantou igrejas, no retorno dessa viagem missionária, 4 igrejas aqui, e poderíamos perguntar qual o segredo, ou a estratégia, ou técnica que Paulo, o apóstolo de Cristo, usou para plantar igrejas em tão pouco tempo. Será que houve alguma estratégia, ou a estratégia de Paulo era não ter estratégia e ser guiado pelo Senhor, pregar o Evangelho com fidelidade, simplesmente, e ser abençoado por Deus em sua pregação? É evidente que Paulo ele tinha uma sabedoria, ele tinha prudência, ele entrava na sinagoga, ele pregava aos judeus que tinham um pano de fundo do Antigo Testamento. É evidente que Paulo tinha prudência em resistir e permanecer, ou em ter que sair da cidade, mas tudo isso, irmãos, debaixo da soberania de Deus, guiado por Deus. E, finalmente, não foi estratégia de Paulo, não foram estratégias paulinas que foram usadas para que essas igrejas fossem estabelecidas. Não foi a eloquência de Paulo, não foi a retórica que produziu esse efeito, não foi qualquer eloquência ou ato da sabedoria humana. A explicação do sucesso do Evangelho, de igrejas serem plantadas em tão pouco tempo, da nossa perspectiva, tão grande sucesso e pessoas que foram reunidas à igreja, é o poder de Deus por meio da pregação. Então, será que Paulo possuía uma estratégia? Alguns dizem que, claro, aqui é a estrada romana. Essas cidades acompanham uma via romana, e isso é evidente, que Paulo usou as estradas romanas. Alguns dizem que priorizou algumas cidades maiores e tinha algum tipo de estratégia. Mas o fato, irmãos, é que o que conferiu bênção ao seu trabalho, que conferiu sucesso ao seu trabalho, no caso, foi a bênção de Deus, que fez a obra crescer, prosperar e frutificar. Então, vemos aqui nesse texto, vemos aqui nesta passagem os efeitos da pregação do Evangelho, e vemos aqui o modo como Deus estabeleceu uma igreja nessa cidade de Icônio. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça, que possamos, pela graça de Deus, também viver e experimentar estas verdades nos nossos dias. Amém, irmãos? Meus irmãos, vamos nesse momento ficar em pé, nós vamos fazer oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te adoramos, te agradecemos por esse momento de adoração pública, por poder abrir a Tua Palavra e ver os Teus feitos na história, poder também, ó Deus, aprender deste livro do Senhor, de Atos dos Apóstolos, e observar os Teus feitos ali, ó Pai, na igreja primitiva, na igreja do Senhor, e também obter, ó Deus, princípios para nós, a partir deste texto. Abençoa, ó Deus, a Tua igreja, também a tarefa de proclamação do Teu Evangelho, e também, ó Deus, as cruzes e perseguições que o Senhor nos envia enquanto cumprimos a nossa missão, que possamos, ó Deus, com alegria suportar, sabendo que o Senhor nos chamou para isso. Assim, fortalece a Tua igreja, ó Pai, não deixa desanimar por conta do desprezo do mundo e sua rejeição. Nos ajuda a permanecer firmes, cumprindo a tarefa. E também pedimos, ó Deus, que o Senhor dê sucesso ao Teu Evangelho,
Que o Senhor também possa produzir em nossos dias estes efeitos, tanto conversões, como também, ó Deus, que o mundo cada vez mais se posicione em sua incredulidade. Sabemos que também isso cumprirá o teu propósito. Que o Senhor possa operar segundo o teu querer e a tua vontade, ó Pai. Nos dá a tua bênção, uma semana de paz, nos dá uma boa noite, nos leva com a tua graça. O que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém.